do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Marcelino, caro Diácono Mário, irmãs e irmãos. O povo dos judeus foi escolhido por Deus para ocupar uma terra santa desde o tempo de Abraão. Deus chamou Abraão, disse para abandonar a terra dos pais dele, e Abraão, aquilo lhe foi contado como fé, como obra da fé, deixou tudo e foi aonde Deus o mandou. E foi como um arameu errante, seguindo a voz de Deus que lhe falava de tanto em tanto e que dizia coisas de amor a ele, de tal modo que ele se sentiu atraído pela voz de Deus, como um adorador que não cultuava nenhuma imagem especial de Deus, nem adorava cabras, bois, cabritos, nem nada, como era comum naquele tempo. Entre os cananeus costumavam respeitar como Deus cobras, serpentes e coisas parecidas. Vejam, Abraão foi ouvindo a Deus, foi contemplando todas as coisas que Deus dizia, como se visse o invisível. E Deus não mostrou nenhuma figura dele mesmo. Javé, Senhor, não mostrou nenhuma figura de si mesmo. E ele, depois, mais tarde, vai dizer a Moisés, eu sou aquele que sou. Vai se revelando sempre como um Deus escondido, como diz a profecia. Deus é um Deus escondido, é um Deus que se esconde no silêncio, é um Deus que se esconde das falsas imagens dele, é um Deus que se esconde dos nossos desejos supersticiosos às vezes, né? Tem gente que abandona a Igreja Católica para ir procurar prosperidade em outras coisas que se chamam igrejas por aí. O resultado é que há hoje, aqui no Distrito Federal e no Brasil inteiro, mais gente desigrejada do que gente em algumas igrejas. Por quê? Prometeram coisas que Deus não promete. E essas coisas que Deus não promete, Deus não dá. Não confiaram em Deus, que é um Deus escondido e misterioso, que revela o seu amor mesmo no tempo do sofrimento e da perseguição. O povo de Israel nunca teve a vida fácil. Se a gente lê a história da salvação, sempre teve a vida muito complicada. Mas cada vez que se aproximava de Deus, Deus levantava aquele povo e o salvava da escravidão, da opressão, salvava do exílio e assim por diante. Quando o povo abandonava a Deus para cultuar bezerro de ouro, vacas sagradas e outros ídolos mais, homens no lugar de Deus, então Deus, não é que Deus abandonava o povo, Deus o entregava a Israel a própria escolha. Quando a gente escolhe coisas fora de Deus, a gente perde o direito de cobrar Deus
Alguém dizia assim, onde estava Deus quando aconteceu, por exemplo, aquele desastre das Torres Gêmeas, no começo do século? Olha, se a gente pede para Deus, se nós dizemos que estamos num estado laico, que não queremos Deus na vida pública de ninguém, como é que depois nós cobramos Deus de alguma coisa? Se nós tiramos Deus da vida, por que é que queremos que Ele tome conta de nós? Não é meio estranho? Eu rejeito o amor dos meus pais e depois digo, meu pai me abandonou. Vamos parar de brincar com isso, né? E assim o povo de Israel foi redescobrindo cada vez que Deus, sim, é muito justo. Ele exige uma vida reta e dá os mandamentos que são a aliança dele com o seu povo. Você quer ser meu povo? Cumpre os mandamentos. E os mandamentos são esses. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu ser, com todas as tuas forças. E depois são os 10 mandamentos. Quem cai fora dos 10 mandamentos? Jesus diz, quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem diz que ama a Deus, mas não procura, não se esforça por guardar as palavras dele, que são difíceis. Ninguém nega. Não ama de verdade. Então, o Deus de Israel se manifestou sempre muito exigente, porque o amor verdadeiro é amor exigente, e ao mesmo tempo muito misericordioso. O povo aprontava, fazia cada coisa, cada barbaridade. Deus deixava o povo entregue às barbaridades, depois eles diziam, Senhor, ajuda a gente aqui. E Deus ouvia os clamores do seu povo e libertava o povo daquela escravidão. Isso vai se revelando paulatinamente até que chegamos ao tempo de Jesus. Deus, o Pai, fala ao seu povo. Deus fala ao seu povo. Está constantemente falando através dos acontecimentos, desde que falava no paraíso, passeava com Adão no fim da tarde, falou com Abraão, falou com Moisés, falou com os profetas e falou através dos profetas. No fim dos tempos, Deus falou, mediante a sua palavra, o seu verbo, ao povo que ele escolheu para si, através de Jesus. A palavra eterna do Pai se tornou carne no ventre de Maria. Dá para baixar um pouquinho esse microfone que está dando microfonia? Não sei quem está controlando. A palavra se fez carne no ventre de Maria. Deus se revela desse jeito, Ele entra na nossa vida. Muito cavalheiro, agora ele pede licença para entrar na nossa vida. O Pai ama o Filho eternamente. A sabedoria do Pai, a palavra eterna do Pai, assume a nossa carne humana. E depois da sua paixão e morte na cruz, Ele ressuscita e é elevado aos céus em corpo e alma, corpo, alma, sangue e divindade, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus vai inteirinho ao Pai, levando inclusive as feridas do sofrimento que os nossos pecados impõem sobre Ele. Ele vai para os céus com aquelas feridas que Tomé quis tocar. Então Deus entra na nossa história, se faz um de nós, é ferido pelo nosso pecado, arrebenta com o poder da morte e do pecado e vai ao Pai. Jesus é a palavra eterna do Pai e Deus não muda mais o que Ele falou. Vamos ver se melhorou um pouco. Melhorou? Se não melhorar, eu reclamo de novo. Então, Jesus, para permanecer no meio de nós, promete enviar o Espírito Santo. Vamos pensar um pouquinho nisso. O amor do Pai pelo Filho, o Pai ama o Filho, sua palavra eterna, o Filho ama o Pai, e o amor do Pai e do Filho não é só um sentimento, é substância, é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. Então nós temos na tradição cristã e na fé cristã uma coisa que é própria de nós católicos, dos ortodoxos e da maior parte dos evangélicos. Nós acreditamos em um Deus só, na substância, na natureza. A natureza divina é uma só, mas são 3 pessoas. Deus é um só e ao mesmo tempo uma comunidade. Qual é a importância disso? Então, como eu dizia, no tempo dos cananeus, eles adoravam vários deuses e viviam em guerra entre eles. Quando os gregos invadiram as terras, um pouco antes da invasão romana, os gregos tinham o Olimpo com vários deuses. O que eram os deuses do Olimpo?
cada um tinha um Deus que quisesse. E é interessante, porque isso aí é muito parecido com o que a gente vive hoje. Cada um tem o Deus que quer. Só que aqueles deuses eram deuses falsos, não respondiam a nada daquilo que a humanidade pedia. Pelo contrário, os deuses do Olimpo eram a projeção dos defeitos dos homens e das mulheres dessa terra, naquele monte sagrado do Olimpo, que ficava perto de Atenas, e esses deuses viviam em guerra entre eles. Tudo que a gente tem de podridão na terra, eles tinham pior ainda lá, segundo a mitologia grega. Então, o politeísmo dos gregos e também dos romanos gerava sempre conflitos entre os homens. Cada um achava que o seu era o melhor. Esses conflitos eram muito marcados, as pessoas estavam divididas. É tão forte essa ideia que a Grécia nunca foi, nos tempos antigos, um país só. Cada cidade grega era um estado independente. E eles não conseguiam se entender entre eles. Esparta e Atenas viviam brigando. E assim as outras cidades ao redor. Roma conseguiu dominar o império, fazer um império, um governo central, impondo a religião romana e assumindo os vários deuses dos países que eles dominavam como deuses do panteão romano. Então nós temos duas possibilidades, duas formas de religião que massacram o povo. O politeísmo, porque as pessoas não têm mais noção da verdade da própria natureza humana, do que é que nós somos, para que é que viemos aqui e para onde vamos. Porque cada um tem uma ideia própria e ninguém se preocupa em conhecer a verdade. A verdade é o conhecimento que a nossa inteligência pode ter das coisas reais, não das fantasias. A fantasia é boa quando ela nos ajuda a criar coisas novas, mas com o limite da realidade em que nós vivemos. Mas tem outro tipo de religião que é muito perigosa também. A religião monoteísta absoluta, que se manifestou em vários momentos da história de Israel, em vários momentos depois do ano 600, mais ou menos, no Islã, em certas facções do Islã. Se o monoteísmo é muito rígido, tudo que está fora desse Deus é mentira e as pessoas que acreditam em outras coisas têm que morrer. Esse é o modo de ver dos monoteístas absolutos, não digo todos. E o cristianismo tem uma característica que é muito peculiar. Já isso era vislumbrado em Israel, Deus falava consigo mesmo no ato da criação: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá no Gênesis, ele disse façamos, não disse que eu faça. Porque já no Gênesis se vislumbrava a ideia de que Deus era uma comunidade de amor. Ainda não se tinha ideia clara, nós não chamaríamos Trindade ainda lá, mas já se tinha esse lampejo de verdade que só Deus podia revelar. Mas quando Jesus vem, se revela a Trindade de Deus. Deus é um só, mas é um só como comunidade de amor. Por isso, eu sou cristão, adoro a Deus, ao Deus unitrino, adoro a Deus que é Senhor misericordioso, Senhor justo e fiel, e ao mesmo tempo Senhor misericordioso. A onipotência de Deus não se manifesta na opressão de outros povos e de outros crentes, mas se manifesta na misericórdia com que Deus se revela. Nós amamos todas as pessoas, nós não somos tolerantes, os católicos. Nós amamos apaixonadamente o mundo e as pessoas que Deus colocou nesse mundo. Nós não toleramos as pessoas, nós as queremos bem de verdade. Amamos tanto que anunciamos o Evangelho e queremos compartilhar a nossa alegria com elas. Amamos tanto que pedimos que o Espírito Santo ilumine a face da terra toda. Nós amamos tanto que, eu posso dizer uma coisa para vocês assim, eu tinha um amigo em Roma, morei muitos anos lá, vocês sabem, eu tinha um amigo que era muçulmano da África subsaariana. Ele foi para a Itália, deixou a família dele, 10 irmãos na África, e ficava vendendo bugiganga para poder sustentar os irmãos nos estudos. Ele renunciou ao estudo dele para fazer essa obra de misericórdia com os irmãos. Eu pergunto, eu tenho que respeitar esse amigo muçulmano ou não? Bem, claro. Eu tinha um amigo católico mentiroso, ladrão, sem vergonha. Eu tenho que respeitar? Tenho. Mas tenho que respeitar dizendo a ele que ele precisa se converter.
As virtudes humanas que os homens de outras religiões têm são uma preparação amorosa de Deus para que o evangelho lhe chegue. Agora, como é que nós devemos chegar a essas pessoas? Tem só um jeito eficaz de mostrar que o Deus vivo e verdadeiro é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, unido a Cristo, Deus e homem verdadeiro e Espírito Santo. É deixar que a luz de Deus brilhe na nossa vida. Os outros jeitos, tentar convencer as pessoas na marra a ser católicos, ou a ser evangélicos, ou a ser ortodoxos, são jeitos que funcionam muito mal. Quando a luz de Deus brilha na nossa vida, as pessoas se sentem atraídas, elas querem saber por que aquela fita vermelha tão bonita da senhora deixa a senhora com um sorriso bonito. Por que o apostolado de oração faz a gente tão feliz? Por que a leitura do evangelho não me faz sentir opressão? E por que a consciência do meu pecado não me faz sentir que Deus é um Deus vingativo? Porque Deus é misericordioso. Porque Ele me ama, Ele me perdoa. Então, quando a nossa vida é iluminada pelo amor misericordioso de Deus, nós atraímos as pessoas para o Evangelho. E aquelas pessoas ficam curiosas e começam a perguntar: escuta, como é que fulano é tão feliz assim, é tão contente? Está padecendo, está com um problema de família grave, tem parente em estado terminal, perdeu um pai, um filho, e no entanto está lá, sereno, impávido, forte, continua a viver com coragem e não se entrega. O que é que tem na vida dessa pessoa de tão especial? E talvez algum dia cheguem e perguntem. E essa é a hora da evangelização. Talvez, se você vê uma pessoa sofrendo, seja a hora de dizer: olha, Deus é nosso Pai, Ele ama você, mandou Jesus, o seu Filho muito amado, e se entregou e morreu por mim. E o Espírito Santo nos une, o Espírito Santo dá liga à nossa vida. Deus te ama. O mistério da Santíssima Trindade não é principalmente um dogma a ser decorado, porque a gente nunca vai entender. Posso falar mais um pouquinho? Olha, no século IV, teve um homem que levou uma vida bastante complicada, foi pecador, e ele se tornou católico graças à oração da mãe dele, que rezou entre 20 e 30 anos por ele. Você sabe o nome desse santo? Santo Agostinho. E a mãe? Santa Mônica, muito bem. Santo Agostinho depois de ter se tornado católico, foi batizado em Milão, lá no norte da Itália, por Santo Ambrósio, bispo de Milão, e começou a percorrer o caminho de volta para o norte da África, com Santa Mônica. E a mãe dele morreu numa cidadezinha chamada Ostia, que é uma praia perto de Roma. E lá ela pediu que eles tinham muita preocupação de onde enterrar os corpos, de levar para a terra dela. Ela falou: deixe o meu corpo aqui onde está e leve meu coração e minha alma para o altar da tua missa. Ele ainda não era padre. Leve o meu nome para o altar da Eucaristia. Mas Agostinho, já convertido, mas ainda com muitas interrogações do coração, estava um dia passeando na praia perguntando: o que é o Deus unitrino? O que é que significa a Trindade? Como é que é isso? Eu não consigo entender, não cabe na minha cabeça. Ele era um intelectual de grande peso, né? Aí, de repente, aparece um garoto e começa a faz um buraco na areia, pega uma canequinha, leva um pouco de água do oceano e joga no buraco. Vocês conhecem a história? Não, é muito bonita, está nas Confissões de Santo Agostinho. Leva uma canequinha atrás da outra e, de repente, Agostinho fala para ele assim: escuta, moleque, o que você está fazendo? Eu vou colocar a água do oceano nesse buraco. É impossível, disse Santo Agostinho. Você não sabe que é impossível? É impossível também você colocar o Deus unitrino, o Deus onipotente, na sua pequena cabecinha. Nós não precisamos entender tudo de Deus, precisamos saber que Deus me ama. Me ama a mim e a minha comunidade, a mim e a minha família. E através de mim Ele vai mostrar o amor dele de modo visível. Então, esse lugar, até tem uma capela dedicada a Santo Agostinho, e Santo Agostinho depois afirma que acredita que aquele menino seja um anjo que Deus mandou para tirar a soberba dele de querer colocar Deus na cabeça dele. Então nós vamos pedir a Deus essa graça da humildade amorosa. A festa da Santíssima Trindade nos ajuda a perceber que Deus é amor.
que a onipotência de Deus se manifesta na criação, na redenção, na nossa salvação e numa coisa mais difícil ainda, na nossa santificação. Se a gente se entrega a Deus, o Espírito Santo faz um milagre arrebatador. E Deus vai se consumando em nós até que Ele seja tudo em todos. Vamos pedir a Nossa Senhora, que foi morada do Deus Altíssimo, que nos ajude também a abrir o nosso coração. Se Deus não cabe na nossa cabeça, cabe no coração. A isso cabe. E Ele entra, toma conta, e toma conta vigorosamente se a gente deixa. Se a gente deixa. E quais são os meios? Palavra de Deus, lida com frequência, todos os dias. A Eucaristia, as nossas orações fervorosas, o terço que medita o Evangelho com Nossa Senhora, a confissão quando nos abate a dor de ter pecado. Quando eu caio em pecado, não preciso fugir de padre, nem fugir de Deus, nem fugir de ninguém. Vou me confessar, pronto, acabou. A maior alegria que a gente tem é poder usar o poder de perdoar. E ninguém se lembra mais do que aconteceu ali depois. Deus perde a memória e o padre também. Deus, aliás, não tem muita memória, não. Ele nunca se lembra do mal que a gente fez, ele se lembra do amor que ele tem por nós. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude e que a festa de hoje da Santíssima Trindade leve essa paróquia cada vez mais alto na vida de santidade, na vida de oração, na vida de entrega a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus. Irmãs e irmãos, peçamos ao nosso único e verdadeiro Deus, em favor de sua igreja, das suas necessidades do mundo, dizendo: Deus unitrino, escutai a nossa prece. Deus unitrino, escutai a nossa prece. Senhor, vós que sois o Deus uno e trino, vos pedimos por vossa igreja, espalhada por todo o mundo, para que seja sinal da caridade e comunhão, assim como a Trindade, rezemos. Deus unitrino, escutai a nossa prece. Senhor, acompanhai com a vossa sabedoria os nossos governantes, para que não se esqueçam a dimensão do serviço para com o povo e estejam abertos aos seus apelos, trabalhando em prol de todos. Rezemos. Senhor, vos pedimos com a vossa sabedoria, por todos os grupos pastorais e movimentos eclesiais que desempenham um serviço em favor dos irmãos mais necessitados, em especial todas as conferências vicentinas de nossa arquidiocese, para que levem a caridade e a fé aos nossos irmãos. Rezemos. Senhor, vos pedimos por nossas famílias, para que possam viver em harmonia e reconciliadas, dissipando as intrigas, os rancores e as mágoas. Rezemos. A vós confiamos, ó Deus Pai, a nossa oração. Vós que por amor nos criastes, nos remistes por vosso Filho Jesus Cristo e continuamente nos santificais no vosso Espírito. Nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém.
o Senhor minha vida oferecer, com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, com oferta viva em teu altar, pois pra te adorar